Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à TV Conjur. Hoje a gente vai promover um debate entre os candidatos à presidência da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB de São Paulo é a maior do país. Segundo o site do Conselho Federal da Ordem, são mais de 330 mil advogadas e advogados inscritos na Seccional Paulista, isso sem contar inscrições de estagiários e inscrições suplementares. Se fosse uma cidade, a OAB estaria entre as 100 mais populosas cidades do Brasil. Segundo dados recentes do IBGE, por exemplo, pouco mais de 150 dos 5.570 municípios brasileiros têm mais de 200 mil habitantes. A OAB de São Paulo é superlativa, assim como é superlativo o desafio de quem se propõe a comandá-la e a servir a esse enorme contingente de advogadas e de advogados. Isso é o que justifica essa iniciativa da Conjur de promover esse debate entre aqueles que pretendem dirigir a seccional nos anos de 2022, 2023 e 2024. Os candidatos que se propõem a esse desafio, por ordem alfabética, são os seguintes, de acordo com os currículos que foram enviados a nós pela própria assessoria dos candidatos. Alfredo Scaff Filho, ele é idealizador do movimento OAB para você, advogado especializado em Negotiation Business International pela Universidade de Harvard, especialista em arbitragem pela PUC de São Paulo. Ele tem experiência e vivência profissional em órgãos brasileiros como a OAB, CETESB, DECAP e Casa Civil. É vice-presidente da proudfoot.com.br e foi presidente no BAC, Brasil America Council, na Flórida. O segundo candidato é o Dr. Caio Augusto Silva Santos, é o atual presidente da OAB de São Paulo, sócio do Silva dos Santos e ASNAC, Sociedade de Advogados. Ele é mestre em Direito Constitucional com 24 anos de atuação na área do direito. É professor de Direito Civil e Processual Civil. Na OAB, ele já atuou como secretário-geral da Seccional de São Paulo, foi presidente da subseção de Bauru e presidiu comissões especiais da entidade paulista, várias delas. A terceira candidata é a doutora Dora Cavalcante, tem 27 anos de experiência na área criminal, desde que se formou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem atuado em vasta gama de causas das mais diversas complexidades. Fundou e é diretora do Innocence Project Brasil, que se dedica a combater a grave questão da condenação de inocentes no país. É também conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, instituição que ela ajudou a fundar e que presidiu entre 2002 e 2007. O quarto candidato é o Dr. Mário de Oliveira Filho, ele é advogado criminalista, criador do Instagram Papo de Criminalista, presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas da Abracrim. Ele também presidiu a Comissão de Direitos e Prerrogativas e a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, a Seccional de São Paulo da Abracrim, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo e dirigiu a Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo. Também foi conselheiro da OAB-SP por 6 gestões não consecutivas e implantou a primeira regional de prerrogativas da Seccional da Ordem de São Paulo. E a doutora Patrícia Vanzolini, que é criminalista, fundadora e diretora do movimento 133M133, professora do Mackenzie e do Damásio Educacional. Foi vice-presidente da Abracrim de São Paulo e é sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados. É autora de obras como Manual de Direito Penal e Teoria da Pena, Sacrifício, Vingança e Direito Penal. Primeiro, o site Consultor Jurídico agradece o empenho e a parceria das assessorias das 5 campanhas que prontamente acolheram essa sugestão de debate e concordaram em fazê-lo remotamente, que é uma novidade. Infelizmente, ontem à noite, no início da noite, o site foi informado que a candidata Patrícia Vanzolini contraiu Covid, está com sintomas da doença e, por isso, precisa repousar pelo menos até o dia 23 de novembro. A gente lamenta muito esse fato e desejamos à doutora Patrícia pronta recuperação, assim como, por meio de nota que nos enviou, ela desejou a todos nós um bom debate. O debate terá as seguintes regras propostas pela Conjur e aprovadas pelas candidatas e pelos candidatos. Serão 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato vai apresentar as propostas da chapa em 3 minutos. A ordem de apresentação vai ser feita por meio de sorteio ao vivo aqui em frente às câmeras. No segundo bloco, os candidatos vão responder perguntas feitas pela redação da Conjur. Vai ser sorteado um candidato que terá 3 minutos para responder essa pergunta, que também será sorteada. Um outro candidato será sorteado para comentar, no prazo de 1 minuto, a resposta do seu adversário, e, em seguida, o candidato que respondeu a pergunta terá 1 minuto para a réplica. A lista com 5 perguntas foi apresentada previamente aos candidatos e aprovada por eles. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato, em uma rodada.
Cada candidato fará uma pergunta e responderá outra pergunta. Quem pergunta e quem responde será definido também por sorteio. Cada pergunta deve respeitar o tempo máximo de 1 minuto. A resposta terá prazo de 3 minutos. Haverá 1 minuto para réplica, 1 minuto para tréplica. No quarto e último bloco, cada candidato terá o tempo de 2 minutos para fazer as considerações finais. A ordem das considerações finais também será decidida por sorteio. Eu, mediador, Rodrigo Aidar, farei o controle do tempo, junto, claro, com as assessorias que acompanham os respectivos candidatos. Eu peço aos candidatos que respeitem, na medida do possível, o prazo definido para que o debate transcorra bem. Se passar muito, eu vou avisar, está chegando no final, por favor, para concluir. A Conjur designou 3 integrantes da sua equipe para formar a comissão julgadora de direito de resposta, caso haja algum pedido. Eles são Maurício Cardoso, que é diretor da Conjur e do Anuário da Justiça, Lilian Matsuura, editora do site e também do Anuário da Justiça, e o Rafa Santos, que é repórter do site. Caso haja algum pedido de direito de resposta, eles, que estão em outra sala aqui na sede da Conjur, vão decidir se há ou não esse direito. A decisão, senhores, é irrecorrível. O que eles disserem, para falar a língua que todos nós conhecemos, tem força de trânsito em julgado. Tá? Por fim, debate é remoto, mas, a pedido das campanhas, o site permitiu que representantes dos candidatos estivessem aqui presentes para acompanhar a condução dos trabalhos e o sorteio da ordem das perguntas e respostas. Presencialmente, nós temos aqui o Dr. Carlos Alfman, que representa a campanha do Dr. Caio, e o Dr. Antônio Carlos Ferreira de Araújo, que representa a campanha do Dr. Alfredo. Nós agradecemos a presença dos dois, que estão aqui ao nosso lado acompanhando, e, sem mais delongas, vou dar início ao nosso primeiro bloco. Como disse antes, cada candidato pode apresentar as propostas da sua chapa em 3 minutos. A ordem de apresentação vai ser feita agora por meio de sorteio. Está aqui, tá? Os 4 papeizinhos, peguei um. O primeiro candidato a falar é o doutor Caio Augusto. Doutor Caio, por favor, o senhor, a partir de agora, tem o prazo de 3 minutos para fazer suas considerações iniciais. Obrigado, Rodrigo. Quero desejar um bom dia a todas e todos, agradecer a oportunidade que nos é dada de conversarmos sobre as eleições e apresentarmos, portanto, não só aquilo que tivemos oportunidade de realizar, mas o que pretendemos ainda realizar para o próximo triênio. Encabeçamos com muita honra a chapa 11 na disputa para o AB São Paulo, e é preciso, primeiramente, destacar que, ao longo deste mandato, tivemos um compromisso muito claro com o contexto econômico da advocacia. A nossa gestão foi a gestão que, na história da nossa instituição, não promoveu qualquer aumento das nossas anuidades. Durante os 3 anos do nosso mandato, as anuidades se mantiveram absolutamente congeladas, sem o repasse de qualquer valor da inflação, que foi a maior inflação do período desde que alcançada a estabilidade do Plano Real. Nós também conseguimos juntos atender um pleito histórico da advocacia do Estado de São Paulo, que implicava nas anuidades das sociedades de advogados que extinguimos, que não mais são cobradas das sociedades de advogados. Nós também corrigimos uma regra interna a permitir com que todos os recursos produzidos como receita própria das subseções permaneçam no ambiente das nossas 254 subseções, permitindo, portanto, uma descentralização efetiva com a busca da autonomia não só administrativa, política, mas também financeira das nossas subseções, permitindo o atendimento da advocacia. Atendemos o pleito da advocacia jovem, criando o projeto que permite com que toda a jovem advocacia, nos seus 3 anos iniciais de atividade, possam ter acesso gratuitamente a todos os cursos promovidos pela ESA na modalidade do ensino à distância. Criamos o benefício da isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que se torna mãe, criamos o benefício de suporte financeiro
a mulher advogada vítima de violência doméstica que se encontra em situação de carência, e também apresentamos o portal da transparência desde o início da nossa gestão. Queremos dar continuidade a este processo de absoluta democratização dos nossos espaços, permitindo a participação efetiva de toda a advocacia e de toda a sociedade na nossa administração. Por isso é que pedimos o voto para a chapa 11 da OAB São Paulo, que temos a honra de encabeçar. Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio. Vou fazer agora o sorteio do segundo candidato. O segundo candidato a fazer as considerações iniciais é a doutora Dora Cavalcante. Doutora Dora, por favor, a senhora pode fazer as considerações finais. Considerações finais? Não, por favor. Considerações iniciais, me perdoe. A partir de agora, a senhora tem 3 minutos. Bom dia, Rodrigo. Agradeço a Conjur, cumprimento os demais candidatos. Antes de mais nada, queria me solidarizar e desejar a Patrícia Vanzolini pronta recuperação, que ela tenha só sintomas leves aí nesse enfrentamento à Covid. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para me apresentar novamente e contar um pouquinho como era quando eu comecei a advogar. Eu, como mulher criminalista, comecei a advogar num tempo em que eu tinha que ir todos os dias de saia ou de vestido ao escritório, senão eu não podia sequer acompanhar uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça. Quando eu comecei a advogar, a advocacia era bastante diferente do que é hoje. De nós, advogadas, obviamente, além de peticionar, de arrazoar, de falar, também era esperado comprar um lanche, servir um café, organizar as pastas dos clientes, fazer a ata, sempre porque a mulher teria a letra bonita. Esse cenário avançou, mas é importante que a gente converse com todas as colegas, com todos os colegas que estão nos assistindo, para reafirmar que o cenário mudou, mas ainda não inteiramente. Como nós sabemos, nas últimas eleições da OAB, nenhuma única mulher foi eleita para presidir uma seccional no Brasil todo. Aqui em São Paulo, como bem disse o Rodrigo, a maior seccional do nosso país, nunca tivemos uma mulher presidindo a OAB São Paulo. E eu queria dizer, então, do motivo de eu estar aqui, porque eu trabalhei muito mesmo. Não foi sempre fácil, nem tudo deu certo. É importante que a gente diga para o jovem em especial que nem tudo dá certo, mas que está tudo bem. Eu, por exemplo, não consegui concluir o meu mestrado porque naquele ano nasceu a minha filha mais velha. Eu tinha 28 anos e tive, para me manter sócia do meu escritório, que abri mão desse projeto em prol de outro. E não conto isso, Caio, com rancor. Todos sabem da admiração, do carinho e da saudade que eu tenho pelo meu sócio de então, meu chefe, Márcio Tomás Bastos. Mas é para que a gente lembre da importância das políticas afirmativas e quanto é imperativo transformar o cenário e trazer a advocacia para os tempos atuais, olhando para o futuro, olhando para o moderno. E como é que nós chegamos a essa construção que tanto me honra? A Chapa 20, ao nosso grupo. Chegamos de modo plural, diverso, inclusivo, e temos um grupo que reúne pessoas das mais distintas trajetórias movidas por um ideal comum, um compromisso com uma advocacia forte, unida, coesa, ciente da importância histórica da ordem para cumprir a democracia. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço suas considerações iniciais. Vamos sortear o terceiro candidato, aqui está um potinho com os cafezinhos. E o terceiro candidato a fazer as suas considerações iniciais é o doutor Mário de Oliveira Filho. Bom dia, mais uma vez a todos. Mário, por favor, a partir de agora o senhor tem 3 minutinhos. Bom dia mais uma vez a todos. Parabenizar o meu querido amigo Marchaer, que é o cabeça do Conjur e que sempre na ponta da democracia, aí, apresentando os candidatos.
à presidência da OAB de São Paulo. Quero mandar o meu abraço, o meu carinhoso beijo à minha amiga, minha parceira de aulas, a Patrícia Vanzolini, que ela se recupere rapidamente dessa Covid. Bom, esses 3 minutos iniciais são para que nós possamos falar de propostas. Eu, até agora, ouvi continuismo e discurso genérico, né? Pluralismo, isso, aquilo, mas ninguém fala de projetos. Eu tenho, na minha vida profissional, que já bate os 42 anos, uma história na advocacia, não só na advocacia criminal, mas com folha de serviços prestados à advocacia e à OAB, na advocacia, né, sem qualquer cargo, na OAB com vários cargos, o desaguar natural de uma carreira como a minha, e sem ser prepotente ou arrogante, mas também sem ser falso ou modesto, né, eu vejo que não tem outro cargo a ocupar na ordem a não ser a presidência. E é uma disputa limpa, é uma disputa que nós vamos, dentro do limite, trazer propostas efetivas, nada de conversa, blá, blá, blá. A minha proposta para ser presidente, eu quero citar alguns pontos principais. O jovem advogado. Jovem advogado, quando sai da faculdade, ele está no inferno. A ESA, a Escola Superior de Advocacia, hoje nas mãos de uma empresa particular chamada Ebrad, né, que busca, obviamente, como toda empresa particular, lucro, não atende minimamente aos anseios da jovem advocacia. Então, o meu projeto é residência em advocacia, inspirado que fui pela medicina. Então, residência de advocacia trabalhista, residência de advocacia previdenciária, criminal e por aí vai. Ensinar o jovem advogado a advogar, não é ensinar conceitos jurídicos, isso é quem faz da faculdade. Esse é um ponto. Segundo ponto, este convênio da Defensoria Pública com a advocacia. Isto é uma esmola que eles dão para o advogado. A ordem fornece, inclusive, espaço físico para o Estado cumprir a sua missão. Isso está errado. Nós temos que modificar isso radicalmente. Nossa CAASP tem que voltar a ter a sua função de caixa de assistência. Não é para protestar advogado, não é para executar advogado, porque nem todos são espertinhos. Nós estamos no meio de uma pandemia, escritório fechando, gente sem receber honorários, e a ordem vai e protesta e executa os colegas advogados. Está errado, não é assim que se trata um colega. E na outra ponta eu tenho o velho advogado, que é o projeto que eu me inspirei na casa do retiro dos artistas, e eu quero, então, fazer o retiro do velho advogado, aquele que, ao final da vida, precisa de amparo em todos os sentidos. 3 minutos, Rodrigo. 3 minutos gravados, doutor Mário, muito obrigado. E o terceiro candidato, quarto e último candidato a fazer as considerações finais é o doutor Alfredo Scaff Filho. Eu fui informado que eu estou mostrando na câmera, mas está difícil aparecer. Mas os colegas não, que eu não sou advogado, sou no máximo um rábula, um jornalista metido a rábula, mas aqui o pessoal da campanha está vendo que eu estou fazendo sorteio e colocando aqui de lado, sem favorecimentos. Doutor Alfredo Scaff, por favor, o senhor tem a partir de agora 3 minutos. Muito bom dia ao Conjur. Obrigado, Rodrigo, pelo seu despojamento, engajamento na campanha. Quero agradecer a presença de todos os candidatos, agradecer a minha chapa, que é uma chapa guerreira, que está de pé. Nossa campanha é muito módica, todo mundo sabe disso, mas nós estamos até o final porque nós temos muita missão, nós temos propósito de estar aqui. Quero também lamentar a ausência da minha colega Patrícia Vanzolini e espero que ela tenha recuperação mais do que rápida e volte ao convívio da sua família. Bom, nós precisamos deixar claro que todos nós trabalhamos muito. Todos nós somos iguais perante a lei. Nós somos seres humanos. Eu quero ser presidente da OAB para cuidar dos advogados. Advogado não pode ser vitimista. Advogado tem que ter altivez, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter independência, tem que saber que é o judiciário que trabalha para nós e não nós para eles. O advogado precisa de um líder na OAB, um líder que tenha voz, que questione, que tenha postura pública, que tenha independência, que traga os políticos para ajudar a OAB e não a política para dentro da OAB. Não há nada que nós, 400 mil colegas, não possamos melhorar. Eu só sou candidato à presidência da OAB e quero ser eleito por você, chapa 33, para fazer o melhor. Propósito é querer fazer o melhor. As nossas propostas são muito simples, mas não foram feitas até hoje. OAB pela metade do preço, OAB 500. É possível, sim. A sua anuidade está muito cara.
e ninguém devolve nada para você. O seu plano de saúde é uma vergonha, porque qualquer plano de saúde paralelo à CASP é mais barato. Isto é, para que nós temos 400 mil vidas? Não é verdade? Outra coisa, você não usa o seu meio digital para destravar a sua advocacia. Como pode nós estarmos no século XXI, no mundo digital, e nós temos um provimento do Conselho Federal dizendo que nós podemos fazer e depois diz que não podemos fazer nada? Nós não vamos depender do Conselho Federal porque ele não nos representa. Não existe eleição direta naquela monarquia. Nós vamos fazer através de lei federal. Nós temos que fazer a lei orgânica da advocacia que há 33 anos ninguém fez, para, obviamente, regular, através de lei complementar, as nossas prerrogativas tão violadas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e regular também a nossa isonomia ao Ministério Público e ao Judiciário com relação ao porte de arma. Não vamos admitir mais o TED passando vergonha. Precisamos de pessoas experientes no TED, com 25 anos de experiência, porque é assim que deve ser. Outra coisa, subseção não tem autonomia financeira coisa nenhuma. Eu quero aqui que você prove que as subseções estão bem financeiramente, porque é o seu dever provar, porque você é candidato à reeleição. Isso é uma grande distorção de fatos, para não dizer uma outra coisa. E para terminar, nós precisamos, sim, levantar da cadeira, ter propósito, ter missão, uma OAB de portas abertas, o jovem sorrindo dentro da OAB, aprendendo na Escola Superior de Advocacia. A nossa caixa de assistência vai ser presidida pela Jussara Real. Sabe por quê? Porque eu estou aqui privilegiando a advocacia trabalhista, a AT, que fez muito mais do que a CASP no período de pandemia. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser assistencialistas e proteger os nossos colegas. 3 minutos, por favor. Perfeito. Vamos agora, grato aí às considerações iniciais dos 4 candidatos. Nesse segundo bloco, como eu tinha dito antes, os candidatos vão responder às perguntas feitas pela redação da Conjur. Eu vou sortear um candidato que vai ter 3 minutos para responder a pergunta. Reforço, por favor, que vamos respeitar esses 3 minutos. E essa pergunta também será sorteada. Um outro candidato, que eu também vou sortear, comentará a resposta do adversário no prazo de 1 minuto, e o candidato que responder a pergunta terá mais 1 minuto para réplica a esse comentário. Vamos começar, então. Eu primeiro vou sortear a pergunta, tá? Vou colocar aqui na frente da câmera para todos verem. Peguei uma perguntinha aqui do nosso fotinho. E a pergunta é: a questão da prisão em segunda instância retornou ao debate político graças às investidas políticas de ex-lavajatistas. Qual a sua opinião sobre o tema? Ou seja, qual a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Quem vai responder essa pergunta é o doutor Caio Augusto, tá? E quem vai comentar esta pergunta é o doutor Mário de Oliveira Filho. Então, vamos lá, doutor Caio, o senhor tem 3 minutos para responder a sua opinião sobre a prisão em segunda instância, contando a partir de agora, por favor. Obrigado, Rodrigo. Sobre esta temática, penso que andou bem o Supremo Tribunal Federal ao manifestar-se no sentido de que nosso ordenamento constitucional, da forma como está posto, privilegia o princípio da inocência, que, portanto, há de ser respeitado, não comportando a possibilidade de fazer-se leitura diversa da clareza do texto constitucional da forma como está apresentado. Penso que a discussão, evidentemente, ainda deve se estender, não só no contexto de toda a sociedade, mas no palco natural que é reservado para as discussões legislativas e de eventuais alterações. Cabe ao Parlamento a discussão de alterações no ordenamento constitucional, a permitir, se o caso, uma nova leitura sobre a questão do princípio da inocência. Quero destacar também que, não obstante a leitura feita pelo Supremo Tribunal Federal a privilegiar o princípio da inocência, impedindo, portanto,
que outra leitura seja feita, isso não significa dizer que o Poder Judiciário não tem condições de efetivamente determinar a prisão nos casos concretos daquelas pessoas que, diante das suas condições pessoais, das práticas dos atos, demandarem, portanto, uma atenção e um cuidado maior de todo o aparato estatal para a proteção da sociedade. Entendemos que o Código de Processo Penal e a legislação penal dá elementos suficientes para que o Poder Judiciário possa decretar a prisão, independentemente do trânsito em julgado de um caso, quando houver condições efetivas, no caso concreto, a demandar, portanto, a prisão. De fato, vivemos um momento de muita preocupação com os índices de criminalidade, mas é preciso compreender que o sistema da legislação vigente dá elementos para que o judiciário possa decretar a prisão das pessoas que assim mereçam, em razão de cada caso concreto que se apresente. Perfeito, doutor Caio. Muito obrigado pela resposta, obrigado por cumprir o prazo. E, doutor Mário de Oliveira Filho, por favor, o senhor tem 1 minuto para fazer as considerações a respeito da resposta do doutor Caio. Bom, o Supremo Tribunal Federal nem sempre acerta e muitas vezes erra, e erra feio, como erra agora na questão das fake news, onde a vítima, ela é vítima, é investigadora, é julgadora e executora. Isso está errado, não pode. O Supremo pode quase tudo, mas não pode tudo. E nós temos essa questão da segunda instância, que foi uma questão que eu pessoalmente briguei muito, escrevi muito, o meu Instagram, o Papo de Criminalista, sempre se levantou contra, inclusive fizeram uma manchete em vermelho, escrito "Vergonha, Supremo Tribunal Federal", e esse deslize foi acompanhado no primeiro momento por ministros tidos como ministros que cumprem a lei, né? Ministros que são conscientes da sua profissão, mas nem todos ali são. É um absurdo que cheguemos a esse ponto, e eu não vi efetivamente uma reação nem da OAB de São Paulo, nem da OAB do Conselho Federal. Reação, não conversa, conversa protocolar. Não, coisa séria. Perfeito. Agradeço, doutor Mário, perdão, chega 1 minuto, eu tenho que fazer essa deselegância de pedir a conclusão. Doutor Caio, por favor, 1 minuto para a sua réplica. Muito obrigado, Rodrigo. Penso que o advogado trabalha com regras postas na lei, e todos os dias estamos a defender os direitos das pessoas com o uso da legislação, da previsão legal, que são as regras para a nossa convivência social. Quando se impulsiona interpretações que acabam confrontando com os dizeres apresentados na lei, isso gera uma dificuldade e uma inconstância social. Por isso é que destacamos que andou bem, a nosso sentir, o Supremo, quando convalida e dá vazão ao respeito à Constituição, sem prejuízo, como dissemos, de que cabe ao Parlamento, ao Poder Legislativo, se debruçar sobre a questão, alterando o sistema legal vigente, para que possamos, a partir de então, fazer novas leituras. Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio, muito obrigado, doutor Mário. Vamos à segunda rodada, então. Eu vou sortear primeiro quem vai responder a pergunta, em vez da pergunta, eu acho que a dinâmica vai ficar melhor. Quem vai responder a pergunta é o doutor Alfredo Scaff. A pergunta é... Eu vou... Quais medidas concretas serão tomadas na sua gestão para combater o racismo e outras formas de discriminação? Doutor Alfredo, só antes de o senhor responder, eu vou sortear aqui quem vai comentar a pergunta. Doutora Dora Cavalcante.
Doutor Alfredo, o senhor tem 3 minutos a partir de agora, por favor. Obrigado pela pergunta. Olha, eu gostaria realmente de responder perguntas que alcançassem os problemas verdadeiros da advocacia. A advocacia está abandonada. A advocacia empobreceu. A advocacia está completamente desanimada. Os advogados estão tristes. Mas eu vou responder essa pergunta de uma maneira muito legalista. Racismo, Rodrigo, é um problema social. É um problema de todos. Não é um problema somente da advocacia. E nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina e temos a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário para resolver sobre isso também. Porque, olha só, racismo é crime. É crime, é caso de polícia. Nós, como presidente da OAB, vamos cuidar de todos os advogados como seres humanos, porque eles já atingiram o nível da advocacia, já são advogados, são todos iguais. Nós somos iguais sempre. Nós só seremos fortes unidos. Nós não podemos desrespeitar o artigo 5º da Constituição, que é muito claro e precisa ser relido por algumas pessoas. Nós precisamos ter ação, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter propositura, voz, questionamento, trazer a sociedade civil conosco. Nós precisamos fazer o advogado ganhar dinheiro, diminuir a sua anuidade, diminuir o seu plano de saúde, fazer com que a CAASP realmente faça o que a Associação dos Advogados Trabalhistas fez. Deu R$200 sem qualquer condição financeira para tal, e a CAASP, bilionária, deu R$100, passando vergonha na época da pandemia. Então, Rodrigo, para ser muito breve nessa questão, advogado que cometer crime de racismo será processado pela Justiça e será também interpelado no Tribunal de Ética e Disciplina. Aliás, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina não vai ser castelo mal-assombrado do advogado. Não, vai ser composto de gente experiente, de gente de bem, que saiba analisar o que é correto ou não. Nós não podemos amedrontar o advogado no TED. Nós não podemos instaurar procedimentos cujo fato é mentiroso, que não foi realmente revisto antes de instaurar o procedimento. Então, essa coisa de vitimizar a advocacia é muito feio. Nós temos que ter um advogado altivo, corajoso, igual, com um sorriso no rosto, com respeito aos honorários. Nós não podemos ter ativismo judicial para decretar honorários do fígado do juiz. Como eu sempre digo, o Poder Judiciário que trabalha para nós, não somos nós que trabalhamos para ele. E nós precisamos ter o diálogo com a sociedade civil. Nós precisamos informar a sociedade que o crime de racismo é horrível, denigre a nossa sociedade, nos humilha como seres humanos. E é por isso que eu sempre digo, nós somos iguais sempre. Nós somos fortes, porque teremos que ser fortes para sermos mais unidos e fortes cada vez mais. E é isso que eu quero na OAB. Eu quero uma OAB de portas abertas. Eu quero uma OAB sem cor, sem raça, sem sexo. Eu quero uma OAB completamente igual. E falar em igualdade hoje, Rodrigo, causa problema. Muito obrigado, doutor Alfredo, pela sua resposta. Vamos lá, doutora Dora Cavalcante. A senhora tem 1 minuto para fazer comentários a respeito da resposta do doutor Alfredo. A resposta do SCAF mostra uma incompreensão total da razão de ser dessa política afirmativa tão importante. Eu disse, no dia 1, em que me apresentei como candidata, então pré-candidata à presidência da OAB, que no nosso projeto, a Chapa 20, a chapa que tem por programa o Todas as Vozes, mulheres e colegas da advocacia negra não estariam aqui apenas para cumprir cota. Aqui nós temos que tratar do racismo estrutural que envergonha a nossa sociedade. Nós estamos construindo no projeto Todas as Vozes, uma diretoria de diversidade e inclusão com assento na diretoria executiva da entidade para dar visibilidade, dar voz, e trago a pessoa da nossa vice, Lázara Carvalho, a Zara, cumprimentando-a pela coragem de, depois de ter, lamentavelmente, enfrentado silenciamento, jogar para debaixo do tapete denúncias gravíssimas de atos de violência racial, seguir na batalha de quem quer uma OAB mais aberta, mais democrática e mais justa. Conclua, por favor. Perfeito, agradeço. Desculpa, mas eu vou tentar cortar para a gente ficar no tempo estabelecido aqui
das regras para não haver problema com qualquer candidato. Doutor Alfredo Scaff, o senhor tem 1 minuto para comentar. Eu compreendo perfeitamente as necessidades da advocacia e não faço política partidária nem vitimismo para alcançar objetivos pessoais. Aqui eu quero ser presidente para deixar uma marca, um legado. E como eu disse, racismo é crime. Racismo tem que ser tratado pela Polícia Civil Federal e pelo Judiciário Estadual e Federal. Nós faremos a nossa parte, não admitiremos qualquer tipo de discriminação na nossa casa. A nossa casa é plural, a nossa casa é igual e nós teremos igualdade de oportunidades a todos. Se você acha que tratar de desigualdade vai levar alguma coisa à advocacia, você está muito enganado. Você tem que tratar de igualdade. Igualdade na ESA, igualdade no TED, igualdade na CASP, igualdade na propositura política e na defesa das prerrogativas que em nenhum momento está sendo tocado aqui pelas pessoas que exercem atividade político-partidária dentro da OAB, não se preocupam com as prerrogativas da advocacia e está sendo desrespeitada diariamente em todos os poderes da República. 1 minuto, doutor Scaff, muito obrigado pela sua resposta. Vamos à terceira rodada. Eu vou sortear primeiro aqui quem responde. A pergunta será o doutor Caio. Não. Então, eu troquei os potes, me perdoem. Sim, vou deixar ele mais longe aqui. Está aqui. Quem responderá a pergunta vai ser o doutor Alfredo. Fiz alguma bagunça aqui, gente. Vocês vão... Eu já respondi. Você já respondeu. Quem tem que responder ainda é o doutor Mário e a doutora Dora. Correto? Então, vamos tirar. Misturei os potes. Vocês me perdoem, mas já vou resolver aqui. Doutora Dora e o doutor Mário. Aqui, os comentários. E o comentário tem que ser o doutor Caio e o doutor Alfredo Scaff. Tá. Vocês me perdoem, mas o pessoal está acompanhando aqui, está me corrigindo também. Então, vamos lá. São esses, isso. Aqui, quem vai responder a pergunta agora, doutor Mário de Oliveira Filho. E quem vai comentar a pergunta, doutor Caio. E a pergunta será a seguinte. A OAB é uma entidade suficientemente transparente? Em caso negativo, como aumentar a transparência da entidade? Por favor. Posso começar? Pode começar, 3 minutos a partir de agora. Não, a ordem não é transparente, de maneira nenhuma. Eu gostaria de ter uma explicação como, por quê e de que forma, principalmente a forma que foi dada, a entrada do grupo Ânima, que é um grupo poderosíssimo economicamente na área da educação, dono das faculdades de São Judas Tadeu, como e por que ela entrou na ordem e coordena a própria ESA, Escola Superior da Advocacia. Houve uma licitação, houve uma chamada à concorrência. Como é que foi feito isso? A nossa autarquia sui generis talvez não precise de licitação ou chamada à concorrência, mas acontece que a ordem não fabrica bloco de tijolo, não vende carro, não vende imóveis, ela vive do dinheiro dos advogados. Então, é importante que os advogados saibam como e por que a EBRAD está lá dentro. É importante também essa transparência. Em meio à pandemia, há uma prestação de contas no portal da Intransparência, falando de um gasto, em meio à pandemia, de 1 milhão e pouco de alimentação. Mais 3 milhões e alguma coisa falando a respeito de transporte e hospedagem. Ora, restaurantes fechados, hotéis fechados, fórum fechado, advogando passando fome, e nós vamos a uma cifra de quase 4 milhões, sem explicação do que é, simplesmente isso, hospedagem e alimentação. Ora, esse dinheiro não é deles.
Esse dinheiro não pertence ao presidente da ordem, não pertence à presidência da ordem, diretoria da ordem, pertence aos advogados. E isso tem que ser tratado. Por exemplo, mais um exemplo, a CASP, em meio à pandemia, dando R$100 de esmola para os advogados, enquanto Pernambuco, que é um estado desse tamanho, deu R$3.000 em 3 parcelas de 1.000, Pernambuco e outros estados do Nordeste, nós temos lá a contratação de uma empresa de marketing por mais de R$1 milhão, ao pagamento de R$85.000 por mês. Isto precisa ser aclarado, isso precisa ser esclarecido. Será que uma farmácia dentro da CAASP é necessária? Por que um almoxarifado, um armazenamento de produtos, de remédios lá dentro, quando muitos remédios são vendidos na farmácia mais barato que na própria farmácia da CAASP? Alguma coisa está errada. Transparência é o que menos tem nessa gestão. E nós precisamos esclarecer isso. Quando eu tomar posse como presidente da OAB no dia 1º de janeiro de 2022, às 15 horas, na nossa sede, junto com o termo de posse, estarei assinando também o ato número 1, que será uma auditoria administrativa financeira de toda a ordem, ESA e CAASP. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Menos de 3 minutos, muito bom. Por favor, pode fazer o comentário agora, doutor Caio, o senhor tem 1 minuto para isso. O sistema ordem, nesta gestão, tomou a providência mais importante da história dos 90 anos, quase, da sua existência. Iniciamos o nosso mandato aprovando o portal da transparência a permitir com que toda a advocacia e a sociedade compreenda e saiba onde aplicamos os nossos recursos, onde concentramos as nossas ações. E temos, ao longo de todo o mandato, aperfeiçoado as nossas informações. O que antes ficava oculto, nós estamos apresentando. Nós não temos nada que tenhamos feito de maneira ilegal ou de maneira contrária à adequação de uma boa administração. As parcerias que realizamos são parcerias absolutamente corretas, lícitas e que surgem para auxiliar a advocacia. Levar informação a toda a advocacia é fundamental. Por isso é que continuaremos com absoluta transparência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Caio. Por favor, doutor Mário de Oliveira Filho, 1 minuto para sua réplica. Ao velho e mau estilo dos amarelos, não explicou nada. Blá, 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 blá e nada. Doutor Caio, senhor presidente, aonde estão os 4 milhões, senhor presidente? Aonde foi parar esse dinheiro? Que hospedagem o senhor pagou? Que hospedagem o senhor autorizou, senhor presidente? Que alimentação de 1 milhão, o senhor fez o quê? Distribuiu cesta básica para a população paulista? Ora, vamos deixar de conversa. Eu não preciso de 1 minuto, não. É tão evasiva essa resposta, como todas as que a atual gestão dá, que por mim eu estou satisfeito. Não tem explicação. E nós vamos apurar isso em auditoria. Muito obrigado, doutor Mário, pela réplica. Vamos, então, à última pergunta. Só restou quem vai responder a doutora Dora. Quem vai comentar é o doutor Alfredo Scarfe. Está aqui, são 2 perguntas, eu vou escolher uma delas. Doutora Dora, a pergunta é: muitos advogados têm tido suas prerrogativas profissionais violadas em tempos recentes. O que pretende fazer para fortalecer as prerrogativas dos advogados em sua gestão? A senhora tem 3 minutos para a resposta. Por favor, contando a partir de agora. Obrigada, Rodrigo. Essa é uma pergunta fundamental, porque a proteção, a defesa das prerrogativas tem que ser necessariamente o coração da OAB em qualquer gestão. E eu, Dora Cavalcante, como criminalista, senti na pele, em mais de uma oportunidade, embora eu tenha uma carreira sólida, como é fundamental a advocacia estar unida, estar coesa, para proteger sempre o colega que sofre uma violação. É um instrumento essencial para que a gente possa fazer o nosso trabalho, e vou dizer que um dos motivos de eu estar aqui hoje é justamente a experiência que eu tive, concretamente, no que a Chapa 20 e o programa Todas as Vozes se diferencia do que hoje está aí.
nós falamos no superministério das prerrogativas. E aqui é muito importante conversar com vocês, mostrando essa nova forma de fazer política, que pensa o coletivo, que é essa proposta de mudança histórica do grupo Chapa 20 à OAB Taon. Na nossa visão, além do que já existe hoje, é preciso fazer de modo interdisciplinar um projeto entre a Escola da Advocacia e a Comissão de Prerrogativas, para que todos os profissionais estejam antenados e capacitados para ir adiante na busca da defesa das prerrogativas, inclusive com viés de gênero e de raça, que são contornos específicos que, nesse grupo, muitas vezes essas pautas aqui no debate não estão sendo priorizadas. É uma prioridade, sim, da nossa chapa. Outra proposta fundamental, uma procuradoria de prerrogativas. E o que é isso? A previsão está lá, existe hoje uma advogada que atua pela Comissão de Prerrogativas de maneira remunerada. Não estamos inventando a roda, outras seccionais já têm este modelo, que é uma procuradoria de prerrogativas, colegas. É aquele órgão que vai reagir com rapidez para uma notícia de violação de maneira impessoal. É a própria ordem batalhando, em especial naquelas comarcas pequenas. Com a nossa Kombi, eu vi relatos esse fim de semana em Ribeirão, ouvi em São Roque, ouvi em Santa Bárbara do Oeste, como é difícil para os advogados, né, postularem a defesa das prerrogativas com receio de serem retalhados na sua atividade profissional, muitas vezes os próprios clientes. Portanto, é fundamental essa defesa de maneira impessoal, pela ordem das prerrogativas profissionais. E, finalmente, a rapidez. Um aplicativo, o SOS Prerrogativas, que assegure, quase como um botão, estou aqui na penitenciária tal, estou aqui na delegacia tal, e que haja a possibilidade de um atendimento com presteza, com eficiência e como queremos, com uma advocacia forte, unida e coesa, sem excluir. Obrigado, muito obrigado pela resposta. Doutor Alfredo Scaff, o senhor tem um minuto para comentar, contando a partir de agora. Olha, não tem nada a ver ESA com prerrogativas. Prerrogativas são de lei. Nós precisamos, na verdade, ter um líder que faça a OAB ser respeitada para que as prerrogativas sejam respeitadas pelos outros poderes. Imagine só, o meu candidato ao Conselho Federal, Emerson Grigoletti, foi à OAB estadual, foi à OAB federal e sequer foi atendido, foi esnobado. Ele não tem, há 1 ano e meio, vista aos autos do inquérito instaurado no Supremo das fake news. 1 ano e meio sem vista dos autos. É isso que é ausência de líder. É isso que é violação à prerrogativa. Nós precisamos ter um escritório contratado pela OAB e tem dinheiro para isso, não para essa barbaridade, dessa ausência de transparência. Cadê o dinheiro da OAB? O dinheiro da OAB é justamente para você ser defendido nas suas prerrogativas, a qualquer horário do dia, por um colega que está disposto a fazer isso, mas tem que ser remunerado, porque a prerrogativa não chega nos lugares mais longe da capital, ela não chega nas comarcas pequenas. Pergunte para o advogado se ele tem prerrogativa lá. Obrigado, muito obrigado pela sua resposta, pelo seu comentário, a resposta da doutora Dora. Doutora Dora, a senhora tem 1 minuto agora para réplica. A senhora está sem o microfone. Obrigada. Vou aproveitar a réplica para falar, já que aqui não há efetivamente o compromisso com o futuro, com o moderno, com essa maneira mais coletiva, interdisciplinar, sim, Scaff, de fazer política na OAB, de trazer, né, uma visão de futuro, uma visão de união, uma visão de apreço à democracia, compreendendo que o combate à violência de gênero, o protagonismo das mulheres, o combate ao racismo estrutural são fundamentos essenciais que todas as advogadas e advogados devem abraçar para ter essa posição em prol da democracia. Eu vou aproveitar esses segundinhos que faltam para dizer, Caio, que eu tentei muito, nós tentamos na nossa campanha descobrir qual foi o custo das eleições da OAB em 2018. Por quê? Para que a gente pudesse pensar com a adoção do voto online, que era possível, enquanto economizar para a classe e reverter em prol dos que sofreram muito durante a pandemia.
Não achei. O portal da transparência não funciona. Desculpa, Rodrigo. Obrigada. Bom, quero agradecer por essa segunda rodada a todos. Vamos tentar cronometrar melhor. Eu vou, nessa terceira rodada, que candidato pergunta para candidato, cortar um pouquinho mais cedo do que essas intervenções que estão indo uns segundinhos a mais. Vocês me perdoem já de antemão. E nesse terceiro bloco, o candidato vai perguntar para candidato em uma rodada. Cada candidato, por sorteio também, fará uma pergunta e vai responder outra. Quem pergunta e quem responde, a gente vai definir aqui por sorteio também. Cada pergunta deve respeitar o tempo máximo de 1 minuto, a resposta terá 3 minutos, e aí quem perguntou vai ter 1 minuto para réplica, e quem respondeu vai ter mais 1 minuto para tréplica. Tá? Vamos para o nosso terceiro bloco, então. Eu estou aqui com os papeizinhos para sortear. Quem vai perguntar é a doutora Dora Cavalcante, é a primeira a perguntar, e vai perguntar para o doutor Caio Augusto. Está aqui. Doutora Dora pergunta do doutor Caio Augusto. Doutora Dora, a senhora tem 1 minuto para a sua pergunta, contando a partir de agora, por favor. Pode perguntar. Agora, Rodrigo, que eu consegui abrir o microfone, obrigada. Caio, 1 minuto é muito pouco tempo para eu te perguntar sobre tudo que eu gostaria de falar. Poderia te perguntar sobre a falta de transparência, sobre as denúncias gravíssimas de gestos racistas na sua gestão, que você chamou de meros desentendimentos. Poderia perguntar sobre esse escândalo no nosso TED, que envolve a ética na nossa entidade, e, em especial, sobre o seu histórico de descumprimento das palavras e dos compromissos da sua campanha, sobre essas posturas antidemocráticas, temo dizer, da sua gestão. Mas eu quero falar aqui sobre o seu esforço de desqualificar os movimentos dissidentes da sua gestão, que foram muitos e sempre fundamentados. Eu quero perguntar, Caio, sobre qual é o real motivo de você não ter implantado o voto online. Foi permitido, você sabe, porque acompanhamos a sessão do Conselho Federal, bastava levantar a mão. Por que, Caio, você não quer mais representatividade e o combate à abstenção na eleição? Doutor Caio, por favor, o senhor pode responder a partir de agora 3 minutos. Muito obrigado, Rodrigo. A questão do voto remoto, nós já, de maneira muito clara, destacamos a toda a advocacia paulista, assinalando que São Paulo não é tubo de ensaio para fazer experimento e colocar em risco aquilo que é mais importante no âmbito eleitoral, que é a preservação do sigilo do voto e a realização de uma eleição que não seja colocada em risco para o cometimento de fraudes. A legislação que rege as eleições são legislações federais e a grande esmagadora maioria das seccionais de todo o país deram um recado muito claro a todo o sistema, destacando que cabia ao Conselho Federal a demonstração numa legislação uníssona para todo o país e também assegurando que nós tivéssemos um sistema que permitisse a preservação do sigilo do voto e que também não colocasse em risco a lisura do pleito eleitoral. Nós sabemos que o próprio TSE já estuda a temática há muitos anos e o próprio TSE não colocou em funcionamento a questão do voto remoto, justamente por temer violações, tanto em torno do sigilo do voto, quanto em torno da lisura do pleito eleitoral, para não ocorrência de fraudes eletrônicas que podem acontecer com o trânsito de informações via nuvem. Foram essas as razões que nos mantiveram efetivamente aguardando que o Conselho Federal e a legislação federal pudesse apresentar
uma segurança maior e nós não colocamos em risco e fizemos nenhuma experiência com a advocacia de São Paulo. Aproveito também a oportunidade para destacar que tomamos todas as providências de toda e qualquer denúncia que chega ao nosso conhecimento. Não há qualquer acusação relativamente à gestão da seccional. O episódio referido pela doutora Dora é um episódio que envolve uma dirigente de subseção num grupo de WhatsApp relativamente a desentendimentos recíprocos que ocorreram. Ao invés de tomar a providência de fazer uma denúncia formal, seja ao TED, a uma autoridade policial, as denunciantes apresentaram o episódio ao nosso conhecimento, instauramos a sindicância que tramita junto à Secretaria-Geral da OAB São Paulo, cuja competência envolve o relacionamento dos gestores de ordem com as subseções. Não admitimos qualquer acusação infundada, destacando que todos são absolutamente responsáveis por aquilo que fazem e devem responder na medida dos seus atos. Somos absolutamente transparentes e assim continuaremos a ser durante toda a nossa... Perfeito. Doutor Caio, muito obrigado. Doutora Dora, só antes, até por sugestão aqui do doutor Antônio Carlos, do doutor Carlos Kaufmann, que é o pessoal das campanhas que está nos acompanhando aqui, para que não haja injustiças, quando o candidato se empolgar e passar de 8 a 10 segundos da resposta, a parte técnica, que não sou eu que comando, vai cortar o microfone, que é para a gente conseguir manter dentro daqui. Então, por favor, concluir o raciocínio mais ou menos no prazo determinado. Passou de 8 a 10 segundos, a gente vai cortar o microfone para dar a palavra para o candidato, tá? Muito obrigado pela compreensão por essa nova regra que a gente estabeleceu agora. Doutora Dora, por favor, a senhora tem 1 minuto a partir de agora para comentar a resposta do doutor Caio. A resposta do Caio deixa patente que a atual gestão da UAB, que disse que não iria tentar a reeleição e está aqui novamente participando do pleito, não tem apreço pela participação dos colegas, pelo aumento da representatividade no sistema OAB. Vejam, para que fique bem claro, o provimento que regula as eleições foi alterado. Bastava que os nossos conselheiros federais levantassem a mão e nós poderíamos ter, desde já, o voto online no próximo dia 25 de novembro, como já tiveram Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É prioritário para a Chapa 20, que defende um programa para todas as vozes, ouvir e aumentar a representatividade na nossa ordem. Por favor, mesmo com a eleição terminando às 5 da tarde, participem, venham votar, vamos dar um banho de votos nas eleições do dia 25. Incluindo, doutora Dora, muito obrigado. 1 minuto. Doutor Caio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica a partir de agora. Obrigado, Rodrigo. Destaco, portanto, que esta gestão tem um compromisso efetivo com descentralização. Por isso é que essas eleições serão realizadas inteiramente se valendo do sistema impulsionado pela Justiça Eleitoral, pelo TRE, com o uso das urnas eletrônicas, como nunca ocorreu, tanto para as eleições da seccional quanto das subseções. Por isso é que descentralizamos também, criando muito mais postos para a localidade de votação. No âmbito do grande centro de São Paulo, que antes havia apenas 4 localidades, foram impulsionadas e serão realizadas em 14 localidades, demonstrando o nosso efetivo compromisso com transparência, com descentralização, mas com cuidado e responsabilidade para não fazer experiência com coisa séria. Temos compromisso absolutamente coletivo. Perfeito, doutor Caio, muito obrigado. 1 minuto. Vamos lá, então, para a nossa segunda rodada de candidato, pergunta para candidato. Eu vou sortear aqui o candidato que fará a pergunta. É o doutor Caio, que acabou de responder. O doutor Caio vai fazer a pergunta para a doutora Dora. Está aqui.
Doutor Caio, por favor, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta para a doutora Dora a partir de agora. Como a candidata vê a questão da defesa dos honorários advocatícios frente à regra disposta no artigo 85 do Código de Processo Civil e o papel da Ordem dos Advogados do Brasil nessa questão? Doutora Dora, obrigado por ser sucinto, doutor Caio. Doutora Dora, a senhora tem 3 minutos contados a partir de agora. Seu microfone está desligado ainda. Obrigada, Caio. É papel, sim, da OAB fazer a defesa intransigente do direito da advocacia a ter um trabalho digno, bem remunerado e a receber seus honorários quando da condenação. Eu queria aproveitar a sua pergunta, Caio, para falar sobre a questão dos honorários da advocacia que atua pelo convênio da assistência judiciária. Porque, para mim, esse é um ponto de honra e, até agora, eu não tinha tido espaço para falar sobre essa questão. Essa é uma questão muito importante, porque os colegas que atuam em prol da advocacia daqueles vulneráveis pelo convênio com a Defensoria Pública, entra a gestão e sai gestão, e nós ficamos na discussão da tabela dos honorários. Aumenta um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nós queremos reconhecer efetivamente a importância dos advogados e das advogadas que no estado inteiro atendem a população vulnerável através do convênio. E para que, ao invés de serem criticados por não desempenhar um trabalho de excelência, que eles tenham as ferramentas e as condições dignas de honorários. Caio, nós temos uma proposta muito firme, que é conseguir que os advogados que atuam pelo convênio recebam seus honorários nos mesmos moldes previstos para a advocacia como um todo, ou seja, 1/3 logo no início, no engajamento da causa, e depois o outro terço na sentença e, finalmente, no recurso. E não como é hoje, em que a colega ou o colega tem a obrigação de fazer o seu trabalho e receber depois, só lá na frente, passando por uma imensa batalha burocrática para a emissão das certidões. Mais do que isso, os advogados que atendem o convênio são pessoas que merecem o nosso tremendo reconhecimento, o muito obrigada, o incentivo, que tenham acesso aos bancos de petição da Defensoria, aos bancos de jurisprudência, que estejam na possibilidade de cursar tudo que a ESA dispõe de forma gratuita, porque, afinal de contas, estão dando uma contribuição para a advocacia, estão formando aqueles exércitos de advogadas e advogados que querem ter o brilho nos olhos e veem na OAB, vem no seu exercício profissional motivo de orgulho, motivo de respeito. É assim que a gente valoriza a nossa classe. Óbvio, a OAB, como um todo, tem que se manter na defesa intransigente da remuneração digna para aqueles que atuam na advocacia assalariada, para aqueles que integram as carreiras da advocacia pública. Mas eu queria dar esse destaque especial nesse momento, inclusive para efeito de redução da anuidade. A gestão não aumentou, mas não conseguiu contemplar as necessidades do sofrimento da pandemia. Perfeito. Muito obrigado, doutora Dora. Doutor Caio, por favor. O senhor tem 1 minuto a partir de agora. Quero destacar que esta gestão no convênio da assistência conseguiu 6% de aumento real nos honorários advocatícios, que implicou em um ingresso de mais de 20 milhões de reais por mês na advocacia conveniada. Esta discussão é complexa e talvez nem todos saibam que sempre tentou-se, de uma outra forma, privilegiar um grupo pequeno de advogados, aumentando honorários e deixando a grande maioria de fora desta possibilidade de atuação profissional. Nós temos preocupação com o orçamento e trabalhar o orçamento em favor de toda a advocacia, que hoje agrega quase 45 mil advogados ligados ao convênio da assistência judiciária. Por isso que as 14 regionais também de prerrogativas hoje atuam defendendo e assistindo advogados em cada um dos processos para a defesa de honorários advocatícios, quando não há respeito às regras do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Perfeito, doutor Caio. 1 minuto cravado. Muitíssimo obrigado. Doutora, agora tem a tréplica da doutora Dora. Doutora Dora, a senhora tem mais 1 minuto. Então, prossigo. Realmente, a OAB precisa lutar pelo não aviltamento dos honorários, mas, de novo, Caio, nós precisamos ousar, nós precisamos pensar em mudanças efetivas. É importante brigar pela atualização da tabela? Só que quando a gente compara a tabela de honorários nossa, dos advogados, nos seus escritórios, com a tabela de honorários do convênio, a diferença, às vezes, é de 600%. Por isso que eu digo que é fundamental, é importante, inclusive, que a advocacia se sinta representada e fortalecida no âmbito institucional. Não adianta brigar com as outras carreiras, brigar com as outras entidades, sem trazer o resultado para a nossa classe. Nós precisamos advogar pelos advogados. É isso que o nosso grupo Chapa 20 se vê efetivamente imbuído a fazer. Reunimos pessoas de trajetórias distintas, mas que estão unidos e vinculados ao fortalecimento da advocacia. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez aos candidatos. Eu vou fazer o sorteio último de quem pergunta e vai perguntar necessariamente para o outro. Quem pergunta é o doutor Mário de Oliveira Filho e tem que perguntar necessariamente para o doutor Alfredo Scaff, que foi quem ainda não respondeu, além do doutor Mário, que agora pergunta. Por favor, doutor Mário, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Desculpa. Candidato Scaff, a ordem dos advogados, desde o Conselho Federal até as seccionais, virou puxadinho de partido político, e, em muitos casos, berço de ideologias de direita ou de esquerda, e sustentação, inclusive, outras para alguns concorrentes. Eu pergunto ao colega, qual a sua opinião sobre a independência ideológica partidária da OAB, para que ela seja livre e não simplesmente uma marionete futura de partidos políticos? Obrigado, Mário, pela pergunta. Essa sua pergunta já está respondida. A função típica da OAB, Mário, é cuidar dos advogados. Nós não damos procuração para ninguém botar placa de partido político na sala da presidência. Isso não existe. Isso é um desvio de finalidade. Isso, para mim, deveria ser responsabilizado com ato administrativo, porque é uma vergonha, é um desrespeito com a classe. É como se você dissesse, você é desse time e você não entra na OAB. Você vota em mim, você não vota em mim, aqui não tem lugar para você. Eles são segregadores, Mário. Eles são divisionistas. Eles nunca poderão conversar com o prefeito, com o governador, com uma casa legislativa, com o presidente da República, se eles são político-partidários. Aliás, tivemos uma manchete de jornal dizendo que a OAB não toma providências com político A ou com político B. A OAB não é partido político, meu Deus do céu. A OAB está aqui para cuidar da caixa de assistência dos advogados, para fazer uma anuidade menor, um plano de saúde pela metade, uma assistência para advogada gestante, uma vara especializada para execução de honorários advocatícios. A primeira providência nossa é conversar com o governador, quem quer que seja, para acabar com essa bolsa esmola da assistência judiciária. Isso é uma vergonha. A OAB não chega nos lugares mais distantes do estado de São Paulo, Mário. E falar em política dentro da OAB é justamente o que os incompetentes querem. Eles não fazem o dever de casa e ficam sendo instrumento de políticos e fazendo tráfico de influência dentro da nossa instituição. Outra coisa, Mário, eles gastam 3 anos do nosso dinheiro para fazer campanha e nós temos 15 dias de registro de chapa para fazer campanha? Eles gastam 3 anos do nosso dinheiro e nosso e-mail é disparado agora a 15 dias da eleição? Que barbaridade que é essa? Que instrumento da democracia mais pífio que eles tornaram a Ordem dos Advogados do Brasil? Nós temos que colocar a ordem no protagonismo. A ordem comigo vai ter voz, vai ter independência, coragem, ousadia. Mas, principalmente, Mário, e agradeço a sua pergunta, independência. Não existe time, não existe partido, existe advogado, existe ser humano.
existe a advocacia. O nosso partido, da Chapa 33, que vai revolucionar a OAB, é simplesmente a advocacia. Essa é a função típica da OAB, não obstante, Mário, a OAB, obviamente, tem que se posicionar perante a sociedade civil e aos poderes públicos. Perfeito. Doutor Scaff, muito obrigado por responder dentro do tempo. Doutor Mário de Oliveira Filho, só tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Eu já há mais de 10 anos, venho criticando e postulando que a eleição para o Conselho Federal da OAB deve ser direta. Não pode ser eleição de comadre. Não pode um grupo se reunir e nomear quem será o presidente da ordem. Isso está errado. E também sou contra a formatação dos conselhos seccionais, nos quais o candidato, o advogado que preencher todos os requisitos legais, tem que se filiar a um grupo político da OAB para se candidatar. Isto é pluralidade, né? Isto é abrir as portas da ordem. E a minha chapa está batalhando por isso. Nós estamos nessa luta. Eu fico feliz de ver que muitos candidatos, quase todos da oposição, que estão reunidos, adotaram muitas bandeiras de campanha que ao longo de 42 anos eu venho sustentando. Obrigado, Scaff. Muito obrigado, doutor Mário. Doutor Scaff, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Mário, a independência da OAB, ela passa por outros vieses. Óbvio, não tenha dúvida. Cadê o dinheiro da OAB? Será que todo advogado sabe onde está o dinheiro da OAB? O dinheiro da OAB não é da turma de amigos, não. O dinheiro da OAB é de todos os advogados. Nós temos que ter um portal da transparência para auditar cada centavo. Cada centavo tem que ser auditado. É por isso que ninguém vai na OAB. É por isso que ninguém quer pagar a OAB. As pessoas, eles colocaram um castelinho mal assombrado lá para ninguém passar na frente, para eles ganharem eleição com 9% do colégio eleitoral, porque não tem segundo turno, e como o Rodrigo disse, nós temos 400 mil advogados, nosso orçamento é um dos maiores do Brasil, que poucas cidades do Brasil têm. Então, esse continuismo, essa segregação, esse divisionismo é coisa de ditador, é coisa de incompetente, de pessoas que estão lá há 12 anos e não fizeram absolutamente nada, sequer deram uma declaração na pandemia. O que é que você... Muito obrigado. Doutor Scaff, obrigado. Agora, sobrou para a última rodada, necessariamente, o doutor Alfredo Scaff vai ter 1 minuto para fazer a pergunta do doutor Mário de Oliveira Filho, que terá depois 3 minutos para responder a réplica e a tréplica. Doutor Alfredo Scaff, o senhor tem 1 minuto contando a partir de agora para fazer a pergunta. Mário, eu estou muito preocupado com a jovem advocacia, e a jovem advocacia tem tudo a ver com o mercado de trabalho. Porque quando eu me formei, Mário, eu tomei muita portada na cara, enviei muitos currículos, e obviamente eu senti o que é sair da faculdade e não ter oportunidade, não ter um pai advogado, um escritório montado que eu pudesse dar encaminhamento. E isso me preocupa demais. O jovem advogado, ele vai ter a nossa assistência como eu gostaria de ter tido quando eu formei, com mentoria, com coaching, e obviamente a sua ideia de residência bate com a nossa ideia também. E eu propus, Mário, um projeto de lei, o 1513/21, que já está na Câmara dos Deputados, que justamente tenta, de alguma forma, e isso é só o começo, abrir o mercado de trabalho e recuperar a segurança jurídica, porque os atos jurídicos devem ser praticados pelo advogado. Eu gostaria de saber qual que é a sua ideia com relação a isso. Cássio, eu também tenho muita preocupação, ao contrário dos outros colegas candidatos. Eu ouço muito blá, blá, blá e não ouço nada concreto. O meu projeto fala sobre residência. Vou pegar o advogado, sair da faculdade e vamos instruir este advogado a advogar. Como faz a escola da magistratura com os magistrados, como faz a escola do Ministério Público com os promotores de justiça, como faz as academias de polícia com os policiais. Ensinar o ofício, o empobrecimento da nossa advocacia. Eu fiquei muito feliz de ver a candidata Dora falando a respeito da assessoria, né, da questão da assistência judiciária. Eu venho batendo isso há sei lá quantos anos, já perdi a conta. E venho isoladamente. Agora estou vendo que as pessoas também acordaram. É um
absurdo um júri custar R$27 mil pela tabela mínima da OAB e o Defensoria Pública pagar R$600 em 2 parcelinhas. E a OAB acha isso um grande negócio que conseguiu 6%. Em 1988, eu e Antônio Carlos Carvalho Pinto, pela Crimestre, paramos o Estado de São Paulo porque o advogado recebia uma nomeação dativa e não podia declinar porque era falta ética. O governador não acedeu aos nossos reclamos e nós fizemos uma paralisação. Quando começaram a pipocar os presídios, quase 2 meses depois da greve, aí o governador nos chamou e foi criado o primeiro convênio do Estado com a Ordem dos Advogados. Está na hora de nós voltarmos a conversar duro com a Defensoria. Eles não podem usar as casas da OAB, os nossos espaços, os nossos equipamentos, gratuitamente. Não pode dar esmola para advogado que cumpre o trabalho da OAB, da Defensoria. A Defensoria que tinha que ter essa preocupação, mas nós carregamos nas costas o ônus do Estado. Isso tem que mudar com remuneração justa. O jovem advogado tem que ter abertura de mercado, ele tem que ter chance de trabalho. Eu vou reabilitar o escritório experimental. Não vai ser um espaço físico dentro da Ordem nem na ESA. Parceria com os grandes escritórios. Os nossos residentes vão trabalhar nesses escritórios durante a residência, já recebendo, e com a possibilidade de serem contratados ao final. Ou seja, é o mercado fazendo a sua parte de depuração dos bons e dos maus profissionais. Todo mundo nasceu para ser astronauta? Não. Todo mundo nasceu para ser o Neymar? Não. Todo mundo nasceu para ser médico? Não. Todo mundo nasceu para ser advogado? Não. Mas a ESA vai atuar duramente, insistentemente na formação dos advogados. Eu entendo que a advocacia ela não pode sobreviver da Defensoria Pública. Ela tem que viver da advocacia. Advogado vive da advocacia, não sobrevive, porque viver é muito mais do que sobreviver. Doutor Mário, muito obrigado. Doutor Alfredo Scaff, o senhor tem 1 minuto para réplica. Por favor, doutor Scaff, o senhor está no mundo. A gente colocou... Veja só, desde que eu me formei, entraram no mercado inscrição de OAB, a minha OAB 128524, entraram 270 mil inscritos. Não existe mercado de trabalho para isso. Isso é um grande estelionato. Um grande estelionato. O que eu fiz como cidadão, como advogado? Propus um projeto de lei que diz que os atos condominiais só podem ser levados a registro com o visto de um advogado. Isso é só um começo. E sabe por quê? Porque 1/4 do Brasil mora em condomínio. E esse ato jurídico estava sendo roubado de nós. E eu me atentei a isso e fui à Câmara dos Deputados e protocolei. Mas isso é só o começo. Nós temos que trazer a cobrança para a advocacia. Nós temos que trazer a mediação para a advocacia. Nós temos que recuperar o que foi roubado de nós, o divórcio, a separação, o uso do capião e inventário. Por que tiraram isso de nós? Nós somos 400 mil, como é que nós vamos trabalhar? E outra coisa, por que caçaram a nossa liminar, que incluía todos os inscritos para votar? Essa vergonha, esses inimigos da advocacia, que nem parte eram... Doutor Scaff, perdão, passaram os 8 segundos. Doutor Mário, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. Scaff, de todos os candidatos da oposição, só nós dois impetramos mandado de segurança. A OAB foi contra. Protesta advogado, Caio. Caça advogado, Caio. Protesta, executa advogado, Caio. É essa advocacia que nós queremos. Essa conversa de padre não cola mais, gente. Pelo amor de Deus. Essa conversa de padre bonzinho, mas que do lado de um lado a caldeirinha e do outro a cruz, não serve. Tem que assumir a posição. Quem é contra a advocacia e quem é a favor da advocacia. Nós precisamos de uma ordem forte, que abra as portas e acabe efetivamente com esse estelionato que é o ensino jurídico nesse país. No mundo inteiro são 1.200 faculdades, no Brasil são mais de 1.500. Vamos fiscalizar cada uma das faculdades de São Paulo. E se tiver que tomar providências junto ao MEC e ações judiciais, nós vamos tomar. Acabar com esse estelionato que é o ensino jurídico no Brasil. Muito obrigado, doutor Mário. Bom, a gente está chegando aqui ao
quarto e último bloco desse debate. Como eu apresentei no começo, cada candidato vai ter 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Vamos ser rigorosos com esses 2 minutos, dá ali uma tolerância de no máximo 5 a 10 segundos, então, por favor, peço que cronometrem o tempo junto conosco. Vou fazer o sorteio de quem vai ser o primeiro candidato que vai fazer as considerações finais. Primeira candidata, doutora Dora Cavalcante. Doutora Dora, por favor, a partir de agora a senhora tem 2 minutos para as considerações finais. Pessoal, muito obrigada. Eu vou começar dizendo uma coisa que venho dizendo ao longo de toda essa trajetória de mais de 1 ano do surgimento de um novo grupo, de uma nova família que quer uma outra forma de fazer política de ordem. Chega de mesmice. Chega de quem está na UAB e não quer largar o osso depois de 25 anos, o mesmo tempo que eu tenho de casada, gente. Chega das velhas figuras que querem usar a OAB e não captaram o espírito dessas eleições, as pautas dessa eleição, o anseio da nossa comunidade de advogadas e advogados que estão cansados de polarização, de disputa, de briga, do sofrimento da pandemia e querem um novo modelo da OAB, um modelo de acolhimento, de cuidado, de franqueza, para que o jovem que escolha o direito e escolha a advocacia saiba que será difícil, que será muitas vezes solitário, mas com o AB da Chapa 20 de todas as vozes, não caminhará sozinho. No próximo dia 25, nós temos uma janela histórica, única que se abre, eleger uma chapa diversa, plural, inclusiva, com Dora Cavalcante e Lázara Carvalho, para liderar esse processo de transformação efetiva, de mudança simbólica, histórica e de um comprometimento de manter braços abertos para receber amarelos, laranjas, o azul, o rosa, o verde da nossa campanha e qualquer outra cor, daqueles que amam a OAB e querem ver uma advocacia unida, consciente, com compromisso de justiça social, ética e transparência. O voto é seu, não se deixe enganar. Com a cabeça e o coração, vote e faça história no próximo dia 25. Muito obrigado, doutora Dora, pela participação. Vou sortear o segundo candidato, que vai fazer as considerações finais no prazo de 2 minutos. É o candidato Mário de Oliveira Filho. Doutor Mário, por favor, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Meus amigos, dia 25 de novembro é a mudança, é o descortinar, é o cair das máscaras, dos blá-blá-blás, sem nenhum tipo de projeto concreto. Eu quero reverenciar aqui a minha querida vice-presidente Maria Odete Duque Bertazzi, a primeira mulher presidente do IASP. Não é porque ela é mulher, não é porque ela usa salto alto, não, porque ela é competente, porque de todas as diretorias do IASP, Dora, acho que agora não é hora de fazer isso, né, Rodrigo? A Dora está tendo um comportamento aí desagradável e desrespeitoso aos candidatos e também ao nosso público. Enquanto um candidato fala, ela fica mostrando chapa, placa. Eu espero que seja descontado esse meu tempo e que a Dora, que não respeitou nenhum tempo do nosso debate, respeite pelo menos agora, com esse seu sorriso frio e gelado, maquiado, que aguarde um pouquinho. Sua vez já foi, Dora. Então, Mária, eu vou pedir para os outros candidatos não se manifestarem. Eu dei pausa quando o senhor reclamou, o senhor estava em 39 segundos. Vamos retomar a partir de agora. Se o senhor puder retomar o raciocínio, tem mais 1 minuto e 20 segundos para falar. Tá. Então, a Odete Bertazzi, que foi a primeira mulher presidente, quando o Instituto fez 134 anos de existência. E depois a sucessora dela foi nada menos que a Ivete Seniz Ferreira. Rosana Chiavassa, do meu Conselho Federal, a primeira mulher a disputar a presidência da Ordem. Então, vamos deixar de mimimi e vamos para a coisa que é séria. Ordem dos Advogados. O Caio deu entrevista, fez programa de campanha, fez programa de gestão, que não iria à reeleição. E agora vem com aquele papo de político partidário, o povo me chama para os braços. Vamos ter um pouco de
de respeito com a inteligência dos colegas, o mínimo que se espera. A residência da advocacia para o jovem advogado é acolhimento. E ninguém falou apenas um projeto concreto. Só fala, não temos que abrigar Beltrano, fulano, ciclano, mas não fala em projeto. E também não vi ninguém na luta das prerrogativas ao longo dos meus anos de profissão. Nenhum deles esteve nas prerrogativas. Ninguém defendeu bandeira. Ninguém defendeu absolutamente nada. Nunca vi numa comissão de prerrogativas. Nunca vi num desagravo. Nunca vi proferir um desagravo. Nunca vi nenhum deles numa delegacia de polícia de madrugada defendendo um colega preso. E agora vem usar a prerrogativa como mote de campanha. A prerrogativa não é mote de campanha, minha gente. Prerrogativa é um estilo, é uma vocação. Doutor Mário, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mário de Oliveira Filho. O terceiro candidato a fazer as considerações finais será o doutor Caio Augusto. Por favor, doutor Caio, a partir de agora o senhor tem 2 minutos. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer novamente a oportunidade e destacar que temos compromisso efetivo com a advocacia e com toda a sociedade. Há um ditado que diz que fato se enfrenta e boato não se alimenta. O fato é que, nesta gestão, nós apresentamos o portal da transparência, que está em constante aperfeiçoamento. No mais, estamos a falar sobre boatos, acusações infundadas que não nos levam a lugar nenhum. O fato é que, nesta gestão, nós não aumentamos a anuidade em 1 centavo sequer. O fato é que, nesta gestão, nós extinguimos as anuidades das sociedades de advogados. O fato é que, nesta gestão, nós tivemos ampla participação da mulher advogada, da advocacia negra, onde se inserem pretos e pardos, com trabalho efetivo e abrangente em todas as nossas comissões. O fato é que criamos o benefício da isenção da anuidade para a mulher advogada no ano em que se torna mãe. O fato é que criamos o benefício em favor da mulher advogada vítima de violência doméstica que se encontra em situação de carência. O fato é que aperfeiçoamos o convênio da assistência judiciária com a previsão de remuneração para casos que não antes eram remunerados, com um acréscimo de 6%, injetando mais de 20 milhões por mês na advocacia do Estado. O fato é que a jovem advocacia também teve a possibilidade de participar de todos os cursos de maneira gratuita pelo sistema do ensino à distância. Esta é a razão que, com coragem, nos apresentamos a esta disputa, pedindo, portanto, o voto da advocacia para que votem na chapa 11, nos dando a oportunidade de continuar a realizar cada vez mais. Muito obrigado, doutor Caio. Doutor, o último nome do potinho, vou ver aqui, doutor Alfredo Scaff. Por favor, doutor Alfredo, o senhor tem 2 minutos para falar. Muito obrigado, Rodrigo, pelo debate, pela oportunidade. E gostaria de dizer a todos os meus colegas do Estado inteiro que vocês conseguem enxergar que a chapa 33 é a chapa que mostra para o que veio. Nós incluímos todos os colegas advogados inadimplentes, através de uma iniciativa nossa, para votarem. E o doutor Caio Augusto, junto com seu aliado Felipe Santa Cruz, em devida e indevida, absurda supressão de instância do TRF, cassaram a nossa liminar no STJ, cujo fundamento do nosso mandado de segurança era completamente diferente. Vejam só como agem os inimigos da advocacia. Ele diz que está aprimorando. Faz 12 anos que ele está lá, mas eu estou aprimorando. Não realizou absolutamente nada. Nada. A advocacia está descendo a ladeira. Nós precisamos recuperar o tempo perdido, porque nós precisamos primeiro dar o exemplo de respeito entre nós. Nós precisamos respeitar todos os colegas, de igualdade de oportunidades. Nós precisamos saber que todas as chapas cumpriram com os requisitos do edital, e não só uma. Todas as chapas estão aqui porque cumpriram os requisitos do edital. Nós precisamos nos preocupar com o bolso do colega. A pessoa se coloca, o nosso colega é advogado porque ele precisa sustentar sua família, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ser respeitado no judiciário, ele precisa ser respeitado pela sociedade.
É isso que ele precisa. É por isso que nós vamos fazer a OAB 500. É por isso que nós vamos reduzir o plano de saúde pela metade, porque quem não reduzir está fora. Está fora da OAB. Então, o que você precisa, meu colega, na chapa 33, e você tem isso, é de liderança. Você precisa de uma pessoa corajosa, ousada e independente. Eu não tenho rabo preso com ninguém, muito menos com o passado. Eu vou realizar, eu vou deixar uma marca, um legado. Eu não vou ficar 12 anos, 15 anos na OAB fazendo carreira e depois diz que os outros não sabem advogar. Por favor, quem já esteve 12 anos na OAB, saia, porque não fez absolutamente nada. Dê oportunidade para que a classe seja renovada. Perfeito. Bom, assim a gente conclui o quarto bloco desse debate, quarto e último, com as considerações finais. Dia 25 de novembro, o advogado de São Paulo tem uma decisão a tomar e o objetivo do site consultor jurídico era fazer com que esse advogado tivesse informação sobre as ideias dos candidatos, as posições que eles defendem, e acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Eu quero agradecer imensamente as campanhas, quero agradecer mais uma vez ao doutor Alfredo Staff, o doutor Caio, a doutora Dora, o doutor Mário e também a doutora Patrícia, a quem a gente, de novo, deseja pronta recuperação. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido produtivo. Muito obrigada, Rodrigo. Um bom dia.